irmãos se ponham de pé. Como é um culto de família, Deus tocou no meu coração para falar sobre a família. Então, você que trouxe, abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Efésios, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 4. Enquanto os irmãos vão achando, quero agradecer ao pastor Marco Nepomuceno por estar me dando novamente a oportunidade de estar pregando em sua igreja. Efésios, capítulo 6, vamos ler do 1 ao 4. Todos os que acharam, digam amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Irmãos, a carta aos Efésios foi escrita por Paulo no ano 60 depois de Cristo, durante o período em que Paulo esteve preso em Roma. Foi entregue à igreja de Éfeso por Tíquico e foi enviada à igreja de Éfeso e aos cristãos de toda parte. Esta carta não foi enviada para enfrentar qualquer problema nas igrejas daquela região. E como não existem referências específicas a pessoas ou problemas nessa igreja, e pelo fato de não ter a palavra em Éfeso, é possível que Paulo estivesse a intenção de enviar uma carta circular para ser lida em todas as igrejas daquela região. A carta aos Efésios tinha o propósito de fortalecer a fé cristã dos crentes de Éfeso e explicar a natureza e o propósito da igreja, o corpo de Cristo. Do capítulo 5, versículo 21, ao capítulo 6, versículo 9, o apóstolo trata do relacionamento entre as pessoas que vivem num lar cristão. Aqui no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, fala mais especificadamente sobre pais e filhos. No versículo 1, o apóstolo Paulo ensina os filhos que o dever cristão deles é obedecer o pai e a mãe. E porque isto é certo e porque Deus se agrada disso. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Honrar significa respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao obedecerem seus pais. Não se requer que os filhos obedeçam a pais tiranos. O que significa tirano? Tirano significa governante injusto que coloca sua vontade e autoridade acima das leis e da justiça. Os filhos devem obedecer enquanto estiverem sob os cuidados dos pais, mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. Existem alguns pais dentro de algumas igrejas hoje em dia que fazem com que seus filhos desobedeçam a Deus através de suas ordens tiranas. Depois, quando Deus corrige, eles reclamam e se perguntam o que eles fizeram de errado. Pais que corrigem os filhos erradamente, pais que são tiranos, os filhos pecam por causa deles, porque eles induzem seus filhos a fazerem coisas erradas. Pais que colocam suas vontades e sua autoridade acima da lei de Deus. Existem pessoas indo para o caminho da morte por causa de seus próprios pais, porque induzem eles a fazer o que o inimigo quer que eles façam. Ei, os pais não devem usar sua autoridade para se colocarem acima das
Os filhos devem obedecer a seus pais, porém, ordem absurda não se executa. Se nossa fé no Senhor Jesus Cristo for real, ela será geralmente demonstrada em casa, em nosso relacionamento com aqueles que nos conhecem melhor. Porque existem alguns pais que fingem demonstrar amor pelos seus filhos fora de casa, mas dentro de casa é outra coisa. E a mesma coisa com os filhos, que fora de casa fingem obedecer os pais, fora de casa fingem honrar os pais, mas dentro de casa viram rebeldes e desobedientes. É a família que vive de aparência. Temos que ser uma família verdadeira, tirar a capa que nós colocamos quando saímos de dentro de nossas casas. Uma família que agrada a Cristo é uma família cristã. Então ou nós tiramos a capa que colocamos, ou então a nossa capa cai. Filhos e pais têm responsabilidades uns para com os outros. Os filhos devem honrar os pais, mesmo que estes sejam injustos ou excessivamente exigentes. Não temos que dar desculpas, porque o dever de todo filho é honrar o pai. E se nós não estamos honrando o pai, nós estaremos desobedecendo às ordens de Deus. E às vezes Deus sopra um vento nas nossas vidas e não conhecemos de onde esse vento saiu. Nós nos perguntamos de onde esse vento saiu. E Deus me trouxe aqui para nos responder essa pergunta. Que Deus só está soprando o vento porque nós não estamos honrando nossos pais do modo que devemos honrar. Nós queremos a honra, mas não honramos o pai e a mãe. Nós não estamos fazendo o dever que nós temos que fazer, que é honrar. Tem filho que depois de grande, que ainda não se coloca na posição, não se cansa de enfrentar vento. Temos que tomar uma posição como filhos de verdade e parar de ter atitude de ímpios. Temos que dar orgulho e não vergonha para nossos pais. O ideal é que pais e filhos cristãos se relacionem com entendimento e amor, e não com ódio e dissensão. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16 vai dizer: respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo lhe corra bem na terra que estou lhe dando. Sabia por que tem muita gente que vive perturbada e nada corre bem na vida dela? Porque ela não honra o pai e a mãe. Tem muita gente que quer que Deus cumpra a promessa na vida dela, mas não cumpre o mandamento que se deve cumprir para a promessa se cumprir. Temos que parar de reclamar que a promessa não chega e cumprir o mandamento para a promessa cumprir. Porque não temos atitude para a promessa chegar. Temos que começar a ter atitude para a promessa chegar nas nossas vidas. Existem algumas pessoas que desobedecem. É por causa da desobediência que toda vez acontece alguma coisa ruim. Tem gente que está na casa de seus pais, morando na casa de seus pais. O problema é que não entende que enquanto estiver na casa de seus pais, não se manda. O mínimo que nós temos que fazer é respeitar, amar e obedecer nossos pais. Provérbios capítulo 23, versículo 22 vai dizer que temos que ouvir o nosso pai, porque nós lhe devemos a vida. E quando nossa mãe vier a envelhecer, não devemos desprezá-la. Tem muita gente dentro da igreja que mesmo sendo adulto não tem maturidade para honrar os pais e a mãe do modo que deve honrar. Ei, depois sofre as consequências e reclama com Deus. Às vezes tem pessoas que trazem consequências ruins para elas mesmas, trazem o vento para elas mesmas. O problema é que nós queremos parar de passar vento, mas às vezes nós atraímos o vento para as nossas vidas. Existem pessoas que querem ser honradas, mas não dão a honra a quem merece, que são os pais e as mães. Quando honramos nossos pais, é uma forma de gratidão pelo que eles fazem por nós. Tem pessoas que querem
dignidade delas. Queremos ser honrados, mas não honramos. Queremos ser honrados, mas não temos gratidão pelos nossos pais, pelo que eles fazem conosco e por nós. A mãe tem uma função muito importante nas nossas vidas. As que têm mais de um filho dividem seu tempo entre eles, mas multiplicam seu amor por todos. A isso ainda é somado o cuidado da casa e às vezes à custa da subtração de outras atividades. Por isso devemos amá-las e não desrespeitá-las. Porque o filho que peca sabendo quais serão as consequências tem que aguentar elas, porque foi ele que atraiu essa consequência ruim para a vida dele sozinho. As mães devem amar os seus filhos e instruí-los no caminho certo. As mães devem ser misericordiosas e devem perdoar os seus filhos, porque quem não perdoa não é digno de ser perdoado. As mães piedosas são o maior tesouro de uma nação. São as mães piedosas que são as melhores auxiliares do Senhor e entre as mulheres são as mais abençoadas. O que significa piedade? Piedade é a mesma coisa que ser misericordioso, ou também se colocar no lugar do outro. Existem mães cuidadosas e amorosas, como Joquebede, que desafiou o faraó para salvar a vida de Moisés, seu filho. Isso está escrito em Êxodo capítulo 2, versículo do 1 a 8. Existem mães que são iguais à mãe que recorreu a Salomão. Ela estava disposta a deixar que outra mulher ficasse com seu filho para não vê-lo morto. Que está em 1 Reis capítulo 3, versículo 26. Como mulher sunamita, que enfrentou uma viagem difícil e desgastante para encontrar o profeta e pedir-lhe para voltar e dar a vida a seu filho. Está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 22 ao 35. E como Ana, que era muito devotada ao filho, e ainda assim dispôs-se a oferecê-lo ao Senhor. Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 27 ao 28. Mas assim como existem mães amorosas e cuidadosas, também existem mães perversas, como Atalia, a mãe idólatra do rei Acasias, que orientou o filho a andar no caminho errado. Está em 2 Reis, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 27. As mães não devem ser exemplo de perversidade para os seus filhos, porque para Deus acabar com a perversidade nessa geração, primeiro é preciso acabar com a perversidade dos pais, porque os pais são o exemplo dos filhos. As mães devem ser como a mãe de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 5, versículo 5. A mãe de Timóteo foi exemplo de fé para Timóteo. Os pais devem ser exemplo de fé e não de perversidade. E criar os filhos na disciplina, porque os sentimentos vão e vêm, mas é a disciplina da vida que faz chegar aonde queremos ir. O que significa disciplina? Disciplina significa colocar ordem ou regras. A pessoa que não tem disciplina não pode tomar conta de nada, porque não tem ordem e não põe regras. E tudo aquilo que não tem regras vira bagunça. E as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Sabia por que hoje em dia é muito raro os jovens e adolescentes terem vida com Deus? Porque não tem regra dentro de casa. Não tem regra para celular, não tem regra para palavreado, não tem regra, não tem hora para orar, não tem hora para ler a Bíblia, não tem hora para ir para a rua. Os pais não veem com quem os filhos conversam, não veem, não observam o que os filhos veem nas internets, não observam o que os filhos fazem fora de dentro de casa. Ei, Deus quer usar. Porém, para Deus usar, é preciso que os pais usem autoridade para colocar ordem dentro de casa. Glória! Aleluia, Jesus! Os pais são a suprema autoridade na família e eles devem ser pacientes. Assim como Jesus disse:
em Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 32, como o Pai Celeste, que ama incondicionalmente e perdoa de forma plena. A mãe ajuda o pai e mostra respeito por sua posição de líder. Ela não mina sua autoridade. Existem algumas mães e alguns pais que fazem disputa de autoridade dentro de seus lares. E para o filho obedecer, tanto o pai quanto a mãe não pode ter disputa de autoridade. Os pais bons instruem seus filhos no caminho certo, como está falando em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 7 ao 9, em Provérbios, capítulo 4, versículo 1, e no capítulo 6, versículo 20. Irmãos, quando eu era pequeno, eu sempre quis me envolver nas coisas de Deus. Eu sempre gostei de orar, sempre gostei de ir para o monte, e minha mãe e meu pai me instruíam no caminho certo, assim como até hoje me instruem no caminho certo. E eu fui crescendo, aprendi a ler, e certa vez o meu pastor daquela época foi na minha casa. E quando ele ia orar para ir embora, eu pedi uma coisa que meus pais não esperavam, até porque eles também não me forçam e não me forçavam. Eu pedi para pregar com 7 anos de idade. E o meu pastor deixou. E até hoje eu venho pregando a palavra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E é muito importante lembrar que eu só queria ler a Bíblia, só queria ter vida com Deus, só queria orar, porque meus pais me instruíam no caminho certo. Porque os pais bons, os pais de verdade, instruem seus filhos no caminho certo e não no caminho errado. Porque existem pais cristãos que dentro da igreja fingem ser cristãos, mas fora da igreja não são cristãos de verdade. São cristãos mentirosos, que ensinam seus filhos no caminho da perversidade e no caminho que leva à morte. E os pais bons instruem seus filhos e também eles corrigem os seus filhos da forma certa, fazem os seus filhos se sentirem amados e não odiados, assim como diz em Salmos capítulo 127, do versículo 3 ao versículo 5. Os pais devem treinar seus filhos, assim como diz em Salmos capítulo 78, versículo do 5 ao 7, e em Provérbios capítulo 22, versículo 6. E devem discipliná-los, porque sem ordem eles fazem a bagunça que eles querem, e os filhos não se mandam. Quem manda nos filhos são os pais. E diz isso em Provérbios capítulo 13, versículo 24. A proteção e a segurança dadas por um pai temente a Deus dará liberdade de crescimento sem excesso de proteção, em tarefas que ensinem responsabilidade a seus filhos, assim como está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Os pais não devem só ensinar responsabilidade, mas também devem ser exemplo de responsabilidade. O dever dos filhos é obedecer e honrar. Honrar é respeitar e amar seus pais. Os pais e as mães não devem dar ordens tiranas a seus filhos, porque é através das ordens tiranas que alguns fazem seus filhos pecarem. E a consequência ruim não vai recair sobre o filho, mas sim vai recair sobre o pai. Porque não foi o filho que quis pecar, mas foi o pai que induziu o filho a pecar. Irmãos, existem algumas pessoas dentro da igreja hoje em dia que Deus sopra um vento atrás do outro e oram para Deus tirar o vento. O problema é que o vento é a consequência do que eles fizeram de errado. E do que aquela pessoa mesmo, virando adulta, não honrou o pai e a mãe. Tem gente que acha que quando prega sobre honrar pai e mãe, está pregando para criança. Mas também existem pessoas adultas que não amadurecem e
adulto não aprende a honrar o pai e a mãe da forma certa. Não é só para criança não. Porque existem algumas pessoas adultas que não fazem o que está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela vier a envelhecer. E existem alguns adultos que fazem ao contrário do que está escrito na palavra. O Provérbio, capítulo 23, versículo 22, é um dos 30 provérbios dos sábios. E se nós descumprirmos ele, é porque somos insensatos, porque o contrário de sábio é insensato. A mãe deve ser exemplo de fé e deve criar seus filhos em Cristo e não nos caminhos do inimigo. O pai deve instruir, treinar e disciplinar. E uma das coisas importantes é que o pai e a mãe são exemplo dos filhos. E os pais cristãos devem ser exemplo de cristãos para os seus filhos e não exemplo de ímpio. Existem algumas pessoas dentro de algumas igrejas que não são exemplo para os filhos. E quando o filho cresce, se desvia, se lamenta. Mas infelizmente é o fruto que eles plantaram antes, como semente que está agora colhendo. Às vezes, o filho cresce e tem raiva dos pais, porque os pais lhe provocaram a ira. E o propósito da disciplina aplicada pelos pais é auxiliar no crescimento de seus filhos e não provocar-lhes a ira, ou até mesmo desencorajá-los. Assim como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 21, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não, os pais não devem irritar os seus filhos, porque senão podem até desviar o caminho de seus filhos para o caminho da morte. Não é fácil ser um bom pai ou uma boa mãe, mas é necessário muita paciência para criar seus filhos em um lar amoroso, que honre a Cristo. Está faltando isso dentro de muitas casas de cristãos hoje em dia. Um lar amoroso e que honre a Cristo. Cristãos que não honram a Cristo, hoje é normal e não deve ser. Os pais devem honrar a Cristo através de suas atitudes com seus filhos. Os filhos através de suas atitudes com seus pais. E não envergonhar o Evangelho. A frustração e a ira não devem ser motivo de disciplina. Antes, os pais devem ser constantemente amorosos, tratando seus filhos, e os filhos tratando os seus pais e suas mães do mesmo modo que Jesus Cristo tratou o povo que Ele ama. Fique de pé em nome de Jesus. E feche os seus olhos, porque todo pai e toda mãe devem ter um amor constante pelo filho e não um amor inconstante e falso. Existem pais que fustigam para corrigir, mas tem pais que gostam de fustigar. Provérbios capítulo 19, versículo 18 diz, na linguagem atual, corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Ou seja, corrija, mas não para matar. E assim também diz em Provérbios capítulo 23, versículo do 13 ao 14, que os pais não devem deixar de corrigir as crianças, porque umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-las da morte. Castiga teu filho enquanto é tempo, porque hoje você corrige ele, amanhã você livra a alma dele, através de Deus, das ordens de Deus, da alma dele de ir para o inferno. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Porque hoje Deus está nos orientando a fazer o que está na palavra dele, a cumprir o mandamento que está na palavra dele. Porque se nós cumprirmos o mandamento, a promessa irá chegar
E através da promessa nós seremos felizes em Cristo Jesus. Então feche os seus olhos, porque hoje Deus quer transformar não só os pais, mas também os filhos. Não só os pais, nem os filhos, mas também as mães. Porque todos nós precisamos ser transformados e renovados. Porque ninguém é perfeito e todos pecam. Então feche o seu olho e se liga com Deus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês. Mas antes, devemos nos ligar com Deus. Devemos nos ligar com Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Hoje Deus